Olá, tudo bem? Bom, nós vamos hoje com o Dr. Colombini, gente. É um sujeito amigo meu aqui, um médico fantástico, tá? Que cuida principalmente na parte respiratória, na parte de nariz, na parte de garganta. É uma pessoa assim, realmente, que vai trazer muita coisa pra gente, muita coisa de adição, tá? Muita coisa legal aqui, tá? Vocês não podem perder realmente. Eu não quero perder essa, isso. Oi, doutor, como é que você tá? Tudo bem, querido? Como é que você? Boa Tudo noite, bom? tudo em paz? Tudo em paz. Nossa, que prazer grande. De volta, né? Prazer meu Prazer. aqui estar de novo com você aqui. É, sempre aprendo muito contigo. Nossa, o pessoal Não, pede muito aí, meus seguidores aqui pedem mais. Puxa vida, nossa, doutor Colombini, quando é que vai vir? Eu falei, calma que ele tem muita live, tem muito trabalho para fazer aqui, tem muito. Então, eu tô na fila com ele aqui. mas é igualmente assim, depois daquela primeira live que a gente fez, assim, eu acho que eu tenho mais pedido para ter outra live com você do que às vezes até dúvida de otorrino. Então, é sinal que o Opa, pessoal gosta. oi, que bacana. Então se apresenta para o pessoal aqui. Apresenta Bom, quem é gente, meu você, onde é nome que é você trabalha, o que você está fazendo, qual a especialidade. Eu já sei, mas agora o pessoal quer saber. Gente, meu nome é Alexandre Colombini, eu sou otorrinolaringologista, trabalho então com doenças do nariz, ouvido e garganta, e também trabalho com a parte de ronco e apneia do sono, e nessa época da pandemia que a gente está vivendo, uma parte do meu serviço está focado ao atendimento direto, né, na tal linha de frente dos pacientes que têm Covid. Então, a ideia aqui é a gente poder trazer um pouquinho do conhecimento, tanto da parte de otorrino, das doenças, o que é rinite, o que é sinusite, será que agora eu estou com Covid? Enfim, a gente tem um bate-papo informal aí e leve sobre o assunto, né, Roberto? Exato. Bom, pessoal, conheço um monte de gente, né? Eles souberam que eu ia estar contigo, então eles fizeram uma lista de perguntas aqui para falar com você. Então eu falei, poxa, vou lá no consultório deles, vocês vão ter. Não, vou aproveitar, fazer a consulta aqui agora mesmo, não sei o quê. Acho que o pessoal não estão querendo gastar dinheiro, esse negócio todo. Gente, é importante que cada pessoa é uma pessoa, cada coisa é diferente. O doutor, Exato. né, ele pode falar uma coisa em termos gerais, mas cada pessoa é uma pessoa, então é importante a consulta, é importante a avaliação pessoal, né, doutor? Isso que você está falando é muito importante. Então, não é porque o seu vizinho teve uma gripe, tomou um remédio, ou seu vizinho, vamos puxar para o Covid. Ah, meu vizinho teve Covid e tomou aquele remédio e curou. Hoje eu tive uma paciente que me perguntou isso. Ah, meu marido tomou tal remédio, eu posso tomar o mesmo remédio que meu marido? Não. Cada indivíduo, cada organismo funciona de um jeito. Tem uma reação, a gente tem que entender em que fase da doença, seja a doença qual for, a pessoa está, para aí sim fazer um tratamento individualizado e personalizado. A medicina, a saúde, não é uma receitinha de bolo, senão era fácil, ninguém precisava estudar 10 anos para ser médico. Ele É. simplesmente botava lá, dor de garganta, remédio tal e pronto. As coisas são um pouquinho mais complicadas. Então, evitar automedicação e evitar essa história da meu vizinho toma um remédio, minha mãe toma um remédio, e vou tomar aquele remédio igual para ver. Porque às vezes a gente vai mascarar os sintomas ou até mesmo agravar uma doença. Sabe que nessa semana aqui, eu fiz umas 3, 6, 9, fiz umas 12 a 15. Eu sei, eu só E você sabe acompanho. que todas elas, a mesma pergunta sobre ivermectina. É É, impressionante que o pessoal está bitolado disso daqui. O que você tem que falar? inclusive, essa paciente que me mandou a mensagem hoje é uma paciente que eu acompanho há anos. Eu operei ela de uma sinusite crônica, acho que tem uns 10 anos que eu acompanho ela, e a pergunta dela foi justamente sobre essa medicação. Acho que ela vai ser futuro prefeito, futuro presidente, que todo mundo só fala dela, cara. Impressionante. O que você poderia falar dela pra gente aí? Da ivermectina. Ó, o que eu poderia falar Olha, ó, assim, ó, fala da ivermectina. A pessoa já começa a mandar a pergunta. exatamente, ó, o que eu vou falar até agora. Eu Sim. atendo diariamente pacientes graves, inclusive ontem coloquei 2 pacientes na UTI. Então, assim, até o momento, gente, eu não prescrevi essa medicação para nenhum paciente meu, tá? Então, assim, tem estudos, está em análise, mas ainda não tem nenhum protocolo, nenhuma evidência científica robusta que fale, nossa, vale a pena tomar, tá? Alexandre, se você ficasse doente hoje, você tomaria? Não, tá bom? Não. A princípio, não.
Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que estudar, tem que avaliar, pode ser sim uma boa medicação, mas o que a gente tem que evitar, gente, é essa corrida desenfreada, igual a gente teve a cloroquina. Vai todo mundo comprar cloroquina. Aí as pessoas que precisam tomar cloroquina porque tem lúpus, enfim, as doenças que merecem, ficam sem tratamento. Agora saiu corticoide. Vai todo mundo comprar corticoide. Gente, corticoide é coisa séria. Não pode então, ficar fala um pouquinho pra gente dos corticoides, da Dexa, né? Da Dexametasona. Corticoide Dexametasona. Existe uma gama enorme de corticoide. Eu, como otorrino, eu uso corticoide diariamente em inúmeras doenças. Tá? Faz muito sentido, sim, pensar em corticoide. Eu uso corticoide nos doentes desde o começo, mesmo quando ainda não estavam na dúvida se usar ou não, nos casos graves, estava conduzindo com corticoide, porque se a gente pensar que a Covid é uma doença inflamatória, a tal da tempestade de citocinas e tudo mais, né? Qual que é um dos anti-inflamatórios mais potentes que a gente tem? Corticoide. Tá? Porém, gente, tem que saber usar o corticoide. E não é fácil, não é simplesmente, é uma coisa séria. Você não pode ir lá na farmácia comprar e ficar tomando, senão você vai desenvolver uma doença chamada síndrome de Cushing, você vai ter um monte de complicações que... Então diminui a resistência? Oi? O corticoide diminui a resistência? Então, se a gente usar o corticoide numa dose alta, ele pode ser o quê? Ele pode ser um remédio imunossupressor. E aí, ao invés de ajudar o teu sistema imunológico, ele vai debilitar o teu sistema imunológico. Isso é sério pra caramba. É muito sério. Então, qual que era a dúvida do corticoide no inicial? Gente, eu vou usar o corticoide no meu paciente, eu posso atrapalhar o sistema imunológico e esse vírus que está numa infecção oportunista, ele pode aproveitar essa situação e se proliferar mais, agravar a doença. E não é só uma, você não pode pegar as outras também, né? Gripe, resfriado, sarampo, tudo, né? Então, você tem que saber dosar a sua mão para usar. A diferença do remédio para o veneno está na dose. Certo? Então, se a gente souber usar o corticoide, por exemplo, na asma, a gente usa corticoide inalatório, nas rinites, na sinusite, corticoides intranasais. É uma excelente medicação, mas a gente tem que saber quando, como e por que usar. E não simplesmente sair tomando. Né? Porque aí a gente vai ter complicações mais graves do que a doença. Até o pessoal está perguntando muito aqui, o doutor não vai responder isso daqui, sabe por quê? O pessoal está falando, se você ficar doente, o que você tomava? Se você fala isso, é como se você estivesse dando uma receita, o pessoal já vai apagar, acabou, não vai nem esperar acabar, já vai correndo já para comprar o que você falou. Então, cada caso é um caso, né, doutor? Isso, cada caso é um caso, gente, e a gente tem que pensar o seguinte... A doença, ela tem fases, seja a doença qual for, tá bom? Não estou falando só de coronavírus, não. As doenças, elas têm fases. Então, vamos pegar uma rinite alérgica. Uma rinite alérgica leve, a gente vai usar uma medicação X. Uma rinite alérgica moderada, grave, de repente eu vou usar uma outra medicação ou vou associar medicações. Isso vale para várias doenças. Então, como eu disse no começo, não é uma receita de bolo. A gente não pode pegar uma doença, hipertensão. Então, eu vou tratar todo mundo com esse remédio para hipertensão. Não é assim. Não precisaria de médico. Não precisaria de médico, não precisaria de profissional da saúde. A gente ia no Google lá, doutor Google, né? Dor de cabeça. Poxa, dor de cabeça pode ser tanta coisa. Pode ser uma dor de cabeça tensional, pode ser desidratação, pode ser enxaqueca, pode ser sinusite, pode ser porque você tem um desvio de septo que está causando tua dor de cabeça, pode ser até um tumor na sua cabeça. Então, gente, não podia ter um app, né, ligado com a farmácia. Você põe dor de cabeça. Já tem o cara batendo na tua porta, já com remédio. Exatamente. É o que eu sempre costumo falar. Se fosse muito simples, né, o médico ele precisa fazer uma faculdade de 6 anos integrais. A gente entra na faculdade 8 horas da manhã e sai 6, 7 horas da noite durante 6 anos e depois ainda vai fazer 2, 3, 4, 5 anos de residência. Né? Então, assim, eu acho que a faculdade de medicina não tem a data para começar, mas só vai acabar quando morrer. Só. A gente nunca para de estudar. O Rodrigo, pneumologista, que é nosso amigo também. Exato, fantástico, né? Fantástico. Espetacular, assim. Para mim, é um dos melhores pneumologistas que eu conheço. A gente estava conversando esses dias que a gente nunca estudou tanto, né, quanto agora, porque de repente a gente teve algumas pausas em algumas atividades e aparece uma doença maluca dessa
Que ao invés da gente estar em casa com a família e tudo mais, a gente sobrecarrega o nosso convívio social com a família, com o filho, com tudo, para sentar a bunda e estudar. É. Então, assim, se você quer ter um bom médico, você tem que ter um médico atualizado. Né? E hoje as coisas são tão grandes que não adianta você virar para um otorrino e falar, olha, como que eu vou tratar minha hérnia de disco? Eu não consigo me atualizar das outras especialidades. A gente acaba se hiper especializando na sua função. Né? O que é bom até falar que o médico bom, a pessoa de saúde, qualquer pessoa área de saúde, então falar da nossa área, o que é bom, gente, é aquele que não tem vergonha de mudar de opinião. Exato. Que está começando agora, de repente a cloroquina era mais. Cara, aí mudou, a máscara é horrível, aí começa a indicar a máscara de novo é bom. Então a pessoa não tem vergonha, então não é que o cara é ruim, que mudou de opinião. Na outra live você falou tal coisa. Gente, estudaram agora, descobriram, né? Exatamente. Uma coisa que a gente fala desde o começo é isso. A gente está lidando. Uma coisa assim, nossa, eu falei a vida inteira sobre uma doença. E da noite para o dia eu mudei de uma opinião sem ter um embasamento, né? Uma doença tradicional. Agora a gente está falando de uma doença que é uma novidade para todo mundo. Então as verdades elas vão se mudando, vão se adaptando conforme os estudos vão sendo publicados e a gente vai estudando. Né? E a gente tem que lembrar que papel aceita tudo. Por isso que é importante a gente ter uma fonte segura da onde que a gente está tirando essas informações. Exato, porque senão você vai ter informação de tudo quanto é lado, né? Eu acho que tem aquelas fake news, que era aquele no comecinho, lá em março, parece que faz 4 meses, parece que faz 40 anos, né? Tem tanta coisa que apareceu. Né? Começou com fake news, agora você está tendo fake terror. Né? Que é pessoal falando, não, que a imunidade é 2, 3 meses. Gente, isso daqui foi um trabalhinho pequenininho, de pequeno negócio, que não tem nada a ver. A imunidade existe pelo menos mais de 7 meses, com certeza, porque senão na China estava tendo outra epidemia. E não está tendo, e o vírus está lá. Quando os pacientes me perguntam, falam, gente, a gente tem que aguardar. Como que a gente vai ter um estudo de imunidade, saber que essa imunidade vai durar X tempo, se a gente ainda não viveu esse X tempo? Então é tudo uma prospecção, a gente está projetando pela experiência, pelos estudos, mas a gente vai ter que viver no dia a dia para saber o quão permanente essa imunidade é. Ela é parcial, é total. A vacina, quando sair, é uma vacina que vai tomar uma dose única, vai ter reforço, vai tomar todo ano. Então são perguntas que a população quer fazer, tem que fazer, eu entendo a necessidade, mas às vezes é frustrante porque a gente não consegue ter essa resposta agora. Isso. E o que você me fala? Tem um remédio que surgiu há pouco tempo aí, da russo, a Fivavir. Nossa, fiquei tão animado, mas ninguém mais fala dele, poxa. Ninguém falou que era do mesmo grupo do Tamiflu, que estava funcionando. De repente ele morreu, não vejo uma notícia dele, uma informação. Então, acabou não tendo nenhuma publicação científica voltada para isso e as coisas vão se esfriando, né? Do mesmo jeito que ela vem num pico, assim, aparece um remédio novo que vai ser um sucesso, de repente o negócio da noite para o dia, infelizmente ou felizmente, né, que a gente não sabe, deixa de ser comentado. Então, é complicado. Complicado, né? Pode falar. O que você acha da abertura agora que está sendo feito, da semana que vem dos restaurantes, negócio? Qual a sua opinião aqui? O que eu falo desde o começo, que eu acho que dividir por regiões me parece ser a coisa mais sensata a fazer, porque a gente tem que tratar como micropolos. Então, a realidade da cidade de São Paulo é diferente da realidade, de repente, de Campinas, que é diferente da realidade de Marília, que é diferente da realidade de Ribeirão Preto. Então, eu acho que existe, sim, uma necessidade de olhar individualmente. Aqui está tendo recorde de mortes, né? O que você acha de abrir agora? Então, aí de acordo com essa realidade que tem que ser projetado se vai abrir ou não. Na minha opinião, alguns serviços que estão sendo considerados como essenciais não são essenciais. Não faz sentido, na minha cabeça, abrir bar e restaurante agora. Sim. Tá? Eu acho a gente sabe de toda a parte econômica, toda coisa, mas nenhuma parte do mundo, no pico, abriu. Será que nós somos os únicos certos? Exatamente. Né? Então é muito preocupante. Eu falei que no pronto-socorro a gente tem observado que dessa flexibilização a gente vai ter um impacto nessa semana que entra. Então, se você quiser, daqui a uma semana eu te falo qual foi o impacto que a gente percebeu no pronto-socorro com o início da flexibilização. Que a gente vai estar tendo 10, 15 dias do início e a gente vai ver se vai realmente voltar a ter um pico de casos.
É pior que a gente já imagina, né? O que seja. Que é óbvio, né? A gente torce sempre para que não seja, gente, todo mundo quer que abra, tá? Quando a gente fala que a gente não É quer claro, que pelo amor de abra, é Deus, porque a quem gente quer volta ao normal. a gente quer a segurança da população, mas todo mundo quer que tudo volte ao mais rápido e ao mais normal possível para voltar às atividades. O problema é que tem que voltar com segurança. Saiu um trabalho agora que eu estava lendo no sábado e no domingo, né? No ano passado, eu estava estudando ele, achei super interessante, que eles pegaram um restaurante, não sei se deve ter visto, um restaurante, um ônibus e um desses negócios que o pessoal vai para telemensagem, telefone. Então eles pegaram como seria a passagem, que tinha uma mesa, tinha uma pessoa doente. Aí ele conseguiu passar para a mesa da frente e para a mesa de trás. Né? Aí foram estudar, viram que o ar-condicionado ainda não é considerado um vetor. Mas era interessante que, primeiro, que o som estava alto. Então, é igual balada, né? Que o som está alto. Como é que é? Não sei o que, tal, falando alto. Aí o ar-condicionado não é que o ar-condicionado seja vetor, mas o vento que ele produzia passava na mesa do cara, ia para a mesa de trás, voltava para a mesa da frente. Então, conseguiu passar para frente e para o lado. Do ônibus, a mesma coisa. Então, eles chegaram a uma conclusão que eu achei interessante. Que a possibilidade de pegar dentro, por exemplo, de uma casa que é muito grande se está tudo fechado. De um ônibus é a mesma coisa. Então, no trabalho já indica, por exemplo, de os ônibus desligarem o ar-condicionado e travarem abertas as janelas. Você entrar num táxi, abrir, até falando praia, andar na rua, esse negócio, diz que a possibilidade de pegar é muito pequena. Só que tem aquele problema, para ir na praia, para ir no negócio, você vai pegar um ônibus para ir, então você passa até a coisa. Mas diz que o ar ambiente é a coisa mais correta para você diminuir a possibilidade de pegar. O que você acha disso? Se a gente pega, por exemplo, um pronto-socorro respiratório, por mais que tenha o aparelho de ar-condicionado lá, ele não é ligado. Existem aquelas lâminas de ar para a gente fazer uma barreira do ar de fora não entrar e tudo mais, mas a gente não usa, porque isso é uma maneira de você disseminar, de você fazer o vírus circular mais rápido. Né? Então, realmente, o ambiente, o ar ambiente, assim, acaba sendo o lugar mais seguro. O grande problema é quando a gente pega uma aglomeração, né? As pessoas voltam para o transporte público, e aí como que você vai falar em distanciamento social num transporte público? Não tem como. Máscara funciona? Máscara funciona. Funciona. Tá. E não precisa de 3 camadas, que o pessoal falou, sobre 2 camadas funciona tranquilamente para a finalidade que eles fizeram, né? Que é segurar os cuspezinhos, né? Quando a gente fala. O que eu falo para os meus pacientes, eu estou há 3 meses lidando diariamente com os pacientes. O maior cuidado que eu tenho quando eu estou ou no consultório ou no pronto atendimento é máscara e higienização de lavar a mão. Então, a pessoa normal, o cidadão normal, que usa máscara e tem a higiene correta da mão com água, sabão, álcool gel, ele está se cuidando. Tá? Então, se a gente tiver que escolher, vamos falar de EPI assim para a população geral, sem dúvida nenhuma. Para mim é máscara, água e sabão. Eu acho, não sei a sua opinião, eu acho que tem algumas coisas que vêm tornar mais confusa do que ajudar. Essa história de, sinceramente, não sou crítico, nada disso. Quem sou eu para criticar a Organização Mundial da Saúde, pelo amor de Deus? Mas, já criticando, eu acho que a indicação de 3 camadas só veio complicar, que todo mundo já tem as duas. Então... Sim. Eu acho que, na verdade, sim, eu também não gostaria de politizar o negócio, mas você vê o quanto que a OMS se confundiu ao longo de todo o trajeto. Eu acho que mais uma confusão. Então, eu acho que também é mais uma confusão. Se a gente for... Eu acho que uma máscara simples, uma barreira... Gente, qual que é a ideia da máscara? É que impeça a tua saliva, as partículas de aerosol se propaguem. Então, você tendo uma barreira na frente, né, já ajuda muito. Agora a gente vai falar, puxa, seria o mundo ideal ter uma máscara cirúrgica, uma N95 para todo mundo, mas não é a realidade. Então, não tem nem para quem precisa. Exato. Né? Não tem nem para quem precisa. Então, o que a gente tem que criar, gente, assim, é distanciamento social, máscara, água e sabão, mudar os nossos hábitos, né? Eu vejo, por exemplo, minha filhinha tem 4 anos de idade. Quando ela tosse e espirra, ela já coloca o bracinho. E se alguém não faz perto dela, ela fala, mas você não colocou o braço. Porque eu acho que já é uma geração que vai ser educada e criada, né, diferente do que a gente foi. Diferente dos hábitos que a gente tem. E talvez isso passe a fazer muita diferença
daqui para frente, não só para essa doença, como para H1N1, para gripe, enfim, para qualquer doença transmitida por contato direto, assim. As pessoas falam muito, né, dos olhos. Você acha que tem que pensar em ter um protetor para olhos para andar na rua? Para andar na rua, não. Eu acho Não, exagero. né? Dentro do ônibus, dentro do ônibus. Eu tenho muita... Tá, vamos falar assim, todo cuidado, se está usando, é um cuidado a mais, tudo bem. Mas para você ter uma contaminação direta pelos olhos, você teria que pensar que caiu uma partícula, uma saliva, alguma coisa em contato direto com o seu olho. Tá? Quando a gente extrapola, vamos extrapolar para o vírus HIV, a gente que é cirurgião. Eu estou operando, né? Paciente normal, que não é. Voou sangue, escapou, bateu uma partícula, caiu uma gotinha de sangue no meu olho. A gente vai fazer os exames, vai tratar e tudo mais, mas a chance de você ficar doente é ínfima, é muito baixa, sabe? Você pensar que você vai estar andando e só pelo ar você vai ser contaminado, é quase impossível. E as pessoas, é interessante que as pessoas... tem algumas que são fáceis, estão abertas. Mas eu falo que agora, na época de Copa do Mundo, tem muito técnico de futebol. Agora tem muito microbiologista e médico. Todo mundo é microbiologista, todo mundo indica, dos negócios todos. Então saíam os trabalhos, desde o começo, ao CDC, que eu gosto muito do CDC, e a OPAS, eles estão dizendo que você não pega por alimentos. Não é que não pega, até hoje não teve nenhum trabalho descrito que comprove que você pega por alimentos, ou por pacotes de alimentos. Então eles citam que, se for relacionado só com o coronavírus, você não precisa nem limpar e nem lavar alimento que chega, pacote de alimento. Arroz, feijão, esse negócio não precisa. Inclusive os próprios vídeos do CDC, esse negócio, eles dizem, você chega em casa, faz o quê? Lava a mão e guarda a comida. Não fala esse negócio. Mas você não sabe, a encrenca que dá esse negócio. Fala assim, gente, for pensar em leptospirose, xixi do rato, aí tudo bem, você lava, esse negócio você limpa. Sim. Mas pelo Covid não precisa, o pessoal briga por causa disso, que é uma coisa de louco. Mas, Roberto, você concorda comigo que a gente tem que manter em relação à alimentação o que a gente já fazia antes? Você comprou uma fruta, igualzinho. Uma maçã, você vai limpar a maçã antes de comer, certo? Isso. Você vai pegar uma latinha de refrigerante, você não sabe por onde essa latinha passou e tudo mais, você não vai colocar direto na boca. Você tem que dar uma higienizada na parte externa. E nós já vimos um monte de ratinho andando no supermercado. Exato. Sempre Então, tem, assim, sempre tem. Sempre tem. Então, a gente tem que ter um cuidado com a alimentação, igual a gente tinha antes, né? Teve uma live, a primeira live que a gente fez, teve uma pergunta que foi até interessante, o pessoal falou, como que eu vou limpar o pão francês? Eu falei, gente, você não vai limpar o pão francês, você vai comer o pão, você vai limpar a sua mão. Né? Agora, não tem como você esterilizar o pão francês, sabe? As pessoas têm que tomar cuidado, porque senão isso começa a afetar a saúde mental das pessoas. Começa a ficar doido. E tem umas coisas, gente, que não funcionam. Estou falando desse negócio. O que não funciona? Aqueles túneis de desinfecção que a pessoa passa por dentro, não funciona, não é indicado. Ultravioleta, que o pessoal passa pelos negócios. Não, porque chega num canto e tchá, segundo canto, tchá. Acho que a ideia é matar o vírus de susto. De susto, ou cego, né? Susto. Vai que o vírus fica cego. Ozona também, que tem um aparelho. O cara bota um aparelho de rádio desse tamanho de ozona no canto e fala que vai desinfetar o prédio, vai desinfetar tudo negócio. Então tem coisas que, inclusive, hotéis, coisas estão abrindo. Com tudo isso, é mais para inglês ver. Eu acho que ele devia ter a própria vigilância sanitária, sei lá, de pegar e de fazer um negócio assim, o que não funciona, gente, não façam isso. Quer uma venda, até de repente, até o hotel, ele acha que está fazendo a coisa certa, que um bom vendedor, com uma boa lábia, pegou e passou para isso. Exatamente. Infelizmente, gente, a gente acaba vendo muitas situações oportunistas nessa época do ano. Então, Nossa, o que mais tem? Tem muita coisa, gente, que não adianta a gente achar que vai funcionar, que vai esterilizar, que vai ser a solução, porque não é, né? São coisas que são vendidas caras, né? Não é nada baratinho, é caro, sem evidência científica, de respeito, significativa, e que nem você falou, no fundo, ou é mais para inglês ver, ou alguém está tirando o teu dinheiro. Coitado de inglês, né? Coitado de inglês de ação. Tem um monte de perguntas que fizeram aqui para você. Uma pergunta que ela será negócio. Só quer ver? Fizeram assim. Que muita gente respira por um lado só do nariz. Eu falei, puxa, mas existe isso? Que eu nunca vi. O cara falou, então eu respiro por esse lado. Eu falei, nossa, que estranho. Vou perguntar para o doutor ver se isso existe realmente. Isso. Respirar. O que quer dizer isso? Então, assim, gente, o nariz ele é dividido em duas cavidades pelo septo nasal, que é uma estrutura de osso e cartilagem que divide o nariz, as narinas. E do lado a gente tem os cornetos, que são tecidos que servem para aquecer
filtrar e umidificar o ar. Então, o normal é a pessoa respirar pelas duas narinas, mas pode acontecer e ser normal de uma hora É ou normal? outro dia você ter o nariz funcionando um lado mais do que o outro. Isso chama E como a ciclo pessoa nasal. percebe isso? Dá para perceber isso? Quando é fisiológico, quando é normal, a pessoa acaba não percebendo no dia a dia. Agora, sim, quando a pessoa tem um desvio de septo, quando a pessoa tem uma tal da carne esponjosa, que é um termo popular, que é algum tecido a mais cresceu no teu nariz, isso pode ser o corneto, pode ser uma adenoide, pode ser um pólipo, ou pode ser até um tumor. Isso causa uma obstrução de um dos lados. E aí sim a pessoa começa a perceber. Tá? Porque ela fala, nossa, quando eu deito na cama, normalmente você acaba dormindo do lado que você respira pior. Então vamos falar que eu tenho um desvio para o lado direito. Eu acabo dormindo assim porque eu faço uma pressão desse lado, esse lado já não funciona muito bem, e meu organismo consegue respirar. Então, no consultório... Uma escolha até inconsciente que a pessoa faz que sente melhor. No consultório, a gente consegue fazer uma avaliação mais minuciosa da face, da narina, tudo. Eu até abri com meus pacientes. Falei, você dorme pro lado direito, né? Ele falou, como você sabe, doutor? Falei, porque a tua orelha do lado direito é mais grudada para cá, o teu sulco nasolabial. Então, tem um monte de alterações na face que a gente consegue perceber se o paciente tem uma respiração boa ou não. Então, existem sim algumas doenças que podem fazer a pessoa não respirar bem pelo nariz. Tem tratamento? Quando é alérgico... Cirúrgico? Depende. Quando é alérgico, a gente entra com medicação, mas se a gente está pensando em desvio de septo, pólipo ou até mesmo tumores, aí o tratamento é cirúrgico. Cirúrgico. E o que é o tal do desvio de septo? Então, o desvio de septo, gente, quando eu falei que a gente tem o nariz, tem o ossinho, ele divide essa cavidade, o nariz, em duas cavidades. O desvio de septo é esse osso que, ao invés de crescer reto, ele entortou. E aí, como ele entortou, ele acaba obstruindo a passagem de ar de um dos lados. E aí não tem o que fazer, a não ser reconstruir isso. Eu costumo brincar que é que nem uma parede torta. Não adianta eu passar reboco, massa, tudo, que ela não vai ficar reta. Ou se ela ficar reta, ela vai estreitar mais ainda o espaço. Então a gente precisa reconstruir. E aí, através de uma cirurgia, a gente consegue pegar o que é torto e voltar para o lugar, deixar ele reto, restabelecendo a respiração. Tem que quebrar para tem que quebrar. Mas o que a gente tem que diferenciar é quando a gente fala de uma septoplastia, que é uma cirurgia para corrigir o desvio de septo, onde eu vou quebrar e remover só o ossinho do meio. E quando a gente faz uma rinoplastia, que é uma cirurgia estética, onde a gente vai quebrar o ossinho aqui de fora, tá? E aí o paciente fica roxo, fica inchado, porque teve que fazer uma fratura maior do que quando a gente só faz a correção do desvio de septo. Quando faz a septoplastia, não fica roxo, não fica inchado, não tem cicatriz, não tem nada disso. É uma cirurgia que a gente faz toda por dentro do nariz. Por dentro do nariz é rápido, a pessoa sai rápido. Ó. Sai. Normalmente eu opero o paciente no período da manhã, no período da tarde ele já está voltando para casa. E o que você me fala de preenchimento, hein? O pessoal faz, que eu já vi, que eu sou do Conselho Regional de Biomedicina, do setor de ética. Sim. Olha, gente, chega, não vou falar que chega muito, mas chega mais do que eu desejaria que não chegasse pessoas com necrose da ponta do nariz, necrose daqui, de pessoal que diz que tem umas áreas, embora a biomedicina possa fazer essa parte toda, eu não sou nem de especialidade disso. Então diz que tem umas áreas que o pessoal, por exemplo, a ponta do nariz não deve se aplicar, algumas áreas assim que são difíceis, tem que aplicar com agulha e não com cânula, quer dizer, tem umas coisas assim que o pessoal fala muito, né? Mas as coisas que chegam é coisa feia, viu? Necrose de nariz. A região da face, ela tem uma vascularização, gente. O que é vascularização? É o sistema de sangue que corre pela face. É muito complexo, é uma anatomia muito difícil. Então, não é qualquer profissional que pode se arriscar a fazer procedimentos, na verdade, em nenhum lugar do corpo, mas principalmente quando a gente fala na face, que é o nosso cartão de visita. Então, o Roberto está falando de necrose, gente. Necrose é carne que morreu, é carne que apodreceu. Então, imagina que você foi fazer um procedimento para ficar com o teu nariz mais bonito e, de repente, a ponta do teu nariz ficou podre e vai cair. Então, você tem que ter uma referência de um profissional muito bem habilitado, com curso, com formação correta, para poder fazer esse tipo de procedimento. Eu como otorrino, a minha parte é muito mais ligada à parte funcional do que estética. Sim. Então, eu faço a parte de sinusite, tumor, ronco, apneia, e às vezes acabo fazendo uma outra coisa de nariz. Mas, por exemplo, se vê um paciente mais complexo, eu tenho outros profissionais que fazem isso diariamente
e que eu chamo para fazer comigo ou encaminho para fazer com eles, porque... E o caminho é o contrário, às vezes chega uma sinusite complicada que tem que operar com eles, eles me chamam para ver, porque, gente, você tem que procurar alguém que tenha vivência naquilo que está fazendo, tá? Porque se você for pegar um aventureiro, seja ele a profissão que ele for, você vai ter complicações, e muitas vezes as complicações são catastróficas. Sim. E você falou em sinusite. Sinusite crônica, eu tenho sinusite crônica. Desde que eu comecei, eu nunca nadei. Eu falei, quando eu tinha 30 anos, falei, eu comecei a nadar. Comecei a nadar, de repente o cloro me deu sinusite, e toda vez que eu ficava gripado, resfriado, me atacava sinusite. O que faz com isso aqui? Eu parei de nadar na época, agora. Uma coisa que as pessoas confundem muito é rinite com sinusite. Então as pessoas falam, minha sinusite atacou, eu tenho rinite crônica. E quando a gente vai conversar, vai examinar, as pessoas têm sinusite. Desculpa, tem rinite. Tem o contrário. Tem rinite. Que é o nariz entope, o nariz coça, o nariz espirra, fica congestionado, a pessoa tem aquele momento de dor na face porque está congestionada. Por definição, sinusite crônica é uma sinusite que tem uma duração maior que 12 semanas. Entendeu? Tá. E aí, quando a gente vai fazer exames, a gente, ou uma tomografia, ou uma nasofibroscopia, a gente percebe alterações crônicas daquela mucosa que estão inflamadas. E aí a gente tem que entender que tipo de sinusite que é, se é crônica, se não é, se é alérgica, se é fúngica. E muitas vezes a gente acaba operando. Amanhã, mesmo de manhã, eu tenho uma cirurgia de uma sinusite crônica de um colega médico que eu vou operar. E é uma cirurgia de 4, 5 horas. É uma cirurgia grande que a gente vai ter amanhã. Mas é um paciente o que faz? Só de curiosidade, o que faz nessa operação? O que a gente tem que pensar? Dentro do rosto, a gente tem os seios da face. Então, são 2 seios frontais, 2 maxilares, 2 etimoides e 2 esfenoides. Então, são 8 seios da face. Quando esse paciente vai tendo inflamações de repetição, esses seios, eles produzem naturalmente secreções, né, que são drenadas por buraquinhos de drenagem. O tempo todo isso está acontecendo. A gente produz secreção e está drenando. Com as infecções crônicas, esses buraquinhos eles se fecham. E essas secreções começam a ficar retidas, levando a inflamações crônicas, aquela sensação de peso, dor, e às vezes até complicações graves. Soco, né? Parece que leva um soco no rosto. Aí, o que a gente faz na cirurgia? A gente tem que restabelecer as vias de drenagem. Então, o que eu tenho que pegar? Um buraquinho que está fechado e transformar ele num buraco aberto. Transformando numa linguagem bem Serviço de popular. encanador. Serviço de Quase encanador. isso. Eu vou restabelecer um fluxo. Então, eu tenho uma cavidade que fechou, eu tenho que abrir essa cavidade. Né? Falando assim, parece fácil. O problema que a gente tem é que a gente está operando do lado do olho, do lado do cérebro. Lá no fundo, a gente tem o nervo óptico, a gente tem a carótida. Então, é uma região que tem estruturas muito nobres e que, se você não tomar cuidado na cirurgia, você pode ter complicações gravíssimas. Então, para fazer uma cirurgia dessa, você tem que procurar alguém que se dedicou a estudar isso aí. Porque, assim, do mesmo jeito que você vê coisas horríveis de necrose e tudo mais, a gente vê complicações graves também. Então, qualquer coisa que você for fazer, você tem que procurar um profissional habilitado. Essas histórias assim, meio leigo do pessoal sabe, sempre o vizinho é o médico. Sim, mesmo que não seja, mas sempre é. Não, porque a minha vizinha ela falou para fazer uma mistura de bicarbonato com água, mais sal, botar numa seringa e injetar. Se o cérebro não sair da cabeça, diz que limpa todos os negócios aí. Funciona essas coisas? Vinagre, óleo, depois faz um tempo, faz salada mista. O pessoal usa a buchinha do norte, faz lavagem com um monte de coisa. Gente, a única coisa que tem evidência científica assim, para a gente usar dentro do nariz é lavagem com soro fisiológico, com alto volume e baixa pressão. Então, o que significa isso? Você está com tua rinite atacada, com tua sinusite atacada, você vai pegar soro fisiológico, que vende na farmácia, a garrafinha lá custa 4, 5 reais, pega uma seringa de 20 ml, enche, levanta a cabeça e aí sim, pode jogar de um lado e para o outro. Você vai sentir o soro entrar no nariz e sair pela outra narina. Entra por um lado e sai pelo outro. Não é aquele que o cérebro até sai. Não precisa de pressão. Tá? Você precisa só de um volume grande. Então, por isso você pega 20 ml, joga de um lado e joga do outro.
É muito mais benéfico, muito mais saudável do que você inventar essas misturas que vai colocar sal, que vai colocar bicarbonato, vinagre. Vinagre. Porque isso, no fundo, vai vai acabar levando a uma inflamação da mucosa e você vai piorar o quadro. Então, você acha que você está ajudando, mas você está agravando. Então, e você tem solução desse daqui? Eu não me lembro, tá? Mas você usou tipo 0,3 e 3 ou 8, uma quantidade grande de sal. Então, tem esse diferencial? tem. Existe, quando você vai pegar soro fisiológico para fazer a lavagem, você tem a apresentação de 0,9%, Isso. que é o fisiológico, e você tem o soro a 3%. Isso. Ele é mais concentrado. Né? Qual que você indica? O 0,9. O 0,9 mesmo? 3 é muito 0,9. forte. Porque É tem mais muito barato. salgado, né? É mais barato e não tem nenhum estudo que mostre assim, uma grande melhora em relação ao do 0,9 para o 3%. Então, eu uso nos meus pacientes sempre o 0,9. A mesma coisa daquele spray de água marinha, que é caro pra caramba. Nossa, muito caro aquilo. A vantagem desses sprays, Roberto, é que você consegue... depois de aberto, você não precisa conservar na geladeira, você consegue levar na bolsa, a mulher ou o homem coloca na mochila, então você consegue levar para cima e para baixo muito mais fácil do que uma garrafa com uma seringa de soro. Então, agora o conteúdo, o remédio em si, vamos falar, é o mesmo. É que a diferença, um custa R$5, o outro custa 50. Toda sinusite tem que tratar com antibiótico? Não. Uma parte das sinusites, gente, elas são virais. Tá? Assim como um resfriado, a gente não vai dar antibiótico. A gente vai usar, às vezes, um corticoide intranasal, um antialérgico, a lavagem do nariz com soro, uma outra classe de medicação, mas não é toda sinusite que vai obrigatoriamente... E quando é que a gente sabe quando tem que usar? Eu sei que uma avaliação médica, mas tem alguma coisa, um jeito de avaliar se é viral, bacteriano? O tempo de evolução da doença. Então, você tem um paciente que ele está com... doutor, minha sinusite atacou. Daí você fala, atacou há quantos dias? Não, atacou de ontem para hoje. Estou com a cabeça meio doendo, nariz entupido. Está muito no começo. Então, muito provavelmente, essa é uma sinusite viral. Aí você pega um paciente e fala, doutor, tomei um remedinho, tomei lá um antigripal, tomei alguma coisa, piorou. Já faz uma semana, 10 dias que eu estou ruim, eu comecei a produzir agora um pouco mais de secreção, eu estou me sentindo pior, eu tive febre. A febre você pode ter na sinusite viral também, mas quando você tem um quadro um pouco mais arrastado e o paciente ele não está melhorando, aí você já começa a pensar numa sinusite bacteriana e aí, nesse caso, o antibiótico está bem indicado. E a dor de garganta frequente? O que você fala dela? Dor de garganta frequente, gente, isso é um grande problema, que muitas vezes vocês estão com dor de garganta, vocês vão no pronto-socorro, num pronto-atendimento, infelizmente, às vezes o médico não te examina direito, não te olha, né? A dor de garganta, vai lá, passa aquela injeção que todo mundo tem medo de tomar, toma uma injeção, né? Aquela na bunda que dói pra caramba. Toma uma injeção na bunda, vai, e fala, eu tenho amidalite de repetição. Então, sempre que a gente tem que olhar, que o paciente está com dor de garganta, a gente tem que entender se ele está tendo uma faringite, que é uma inflamação comum, que não tem pus, não tem nada, está com aquela dor de garganta, e que muitas vezes um analgésico e um anti-inflamatório vai resolver o problema, ou se o paciente ele tem uma amidalite bacteriana de repetição, que é aquela que dá pus, febre, às vezes complica com abscesso, porque aí a gente tem que ver a quantidade de infecções que esse paciente tem por ano para decidir se, por exemplo, vale a pena ou não a gente fazer uma cirurgia de remover as amígdalas do paciente, uma amidalectomia. Então, antigamente, eu não tenho, já era normal, toda molecada da minha idade não tem. Não tem amígdala, já tirava. Você ainda é jovem para essa estatística, mas quando a gente pega os vozinhos de 80 anos, ninguém tem amígdala. Eu tenho 65, não tenho. Não, meu irmão não tem, já tirava até antes do problema. Tirava para todo mundo. Hoje existem critérios onde a gente vai avaliar o paciente, quantas infecções ele tem no ano, quantas infecções ele tem em 2 anos seguidos, em 3 anos seguidos. Né? Realmente são infecções bacterianas, foram infecções virais, para aí eu poder sugerir para esse paciente, olha, você tem indicação da gente operar. Porque se a gente opera um paciente que tem faringite de repetição, ao invés de amidalite de repetição, eu vou operar o paciente, vou tirar as amígdalas dele e ele vai continuar tendo as dores de garganta. Aí ele vai virar para mim e falar, poxa, Alexandre, você me operou, só que você não resolveu o meu problema. Por quê? Porque a cirurgia foi mal indicada. Então, não é todo mundo que vai se beneficiar com a remoção das amígdalas. Tem que ter critério para indicar.
e é o que mudou. Antigamente todo mundo operava por tudo, agora a gente analisa, obedece uns critérios para poder indicar a cirurgia para o paciente ou não. Sim. E tem umas coisas meio popular que a gente faz. Por exemplo, Sim. dor de garganta, sorvete é bom ou ruim? É gostoso. Mas faz bem, faz mal. Com os antigos, a minha avó, se eu tomar sorvete com dor de garganta, minha Sim. avó me excomungava. Mas, assim como tomar leite com manga, né? É, não, o que eu pensava, falei, puxa vida, se você levar uma topada na Perfeito, perfeito. vai dar um edema, você O que bota você vai gelo. fazer? Se Exato. você está com a garganta inflamada, por que você não vai tomar sorvete? Perfeito, perfeito, perfeito. É a ideia mesmo. Perfeitamente. Quando eu opero um paciente da garganta, a cirurgia é uma agressão ao organismo. Está inflamado, está doendo, Sim. porque a gente foi lá, cortou, deu ponto, cauterizou. Eu mando o paciente ficar tomando uma semana de sorvete e ninguém fica doente, Roberto. É. E não fica, né? Mas é coisa antiga, né? Esse negócio. Coisa antiga. E saiu do banho. Saiu No do inverno banho, não toma, no inverno não toma do você vai dar inflamação de garganta, é não mito, toma é mito. gelado, não toma gelado, vai tomar café quente. Eu falei, então você vai botar quente no joelho se está em negócio. O pessoal não briga comigo a beça. Aí o soro fisiológico, guarda na geladeira? Depois de aberto? A recomendação, sim, depois de aberto, é guardar na geladeira. Se você for usar, é que você não consegue usar. O paciente do pós-operatório, por exemplo, ele usa, em 2, 3 dias, ele usa a garrafa, mas o ideal é que depois que abre, Já manter na compra aquelas geladeira bombas de 60 litros, né? Que bombou, né? Já entra lá dentro, de soro fisiológico. Tem que lavar, a gente tem que lavar bastante Sim. o nariz. Então, mas depois que você abre, a recomendação sim é ficar na geladeira. E você falou de rinite, né? Como é que trata a rinite? Que o trequinho desagradável, né? Esse negócio, você fica o zóio inflamado, a cara vermelha, parece que você levou uma surra, tudo suando. Você O olho passa muito coça, o mal. nariz coça, a garganta Tudo coça, é o ouvido ruim, tá coça, tudo doido. coça. Então, rinite, a gente tem que pensar assim, vamos falar de rinite alérgica, que é a mais comum, mais prevalente. Então, tem 2 tipos de rinite. Tem aquela rinite perene, como o nome fala, né? Pega o ano inteiro. E tem aquela rinite sazonal, que vem com as estações do ano. Tá? De um modo geral, gente, o que eu sempre falo para meus pacientes, o primeiro tratamento da rinite alérgica começa na sua casa. Sim. Então a gente tem que identificar as situações, mas o paciente que é alérgico, ele não pode ter muito cobertor, ele vai dormir com edredom e não vai dormir com cobertor, ele não vai ter carpete, ele não vai ter cortina. Aquela criança que é alérgica, não dá para ela ter no quarto dela 30 bichinhos de pelúcia. Vai juntar pó, vai juntar ácaro, que vão ser gatilhos para atacar a rinite do paciente. Então, Esse gatilho que você fala, né? No teu Instagram, né? Os gatilhos para rinite, essas coisas. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no controle ambiental. Né? Eu tive uma paciente que falava, nossa, doutor, o remédio que você me passou é ótimo, minha rinite curou, mas quando eu chego em casa, eu deito na minha cama, eu começo a espirrar sem parar. Sim. Aí eu falei, querida, vamos lá, me conta um pouquinho melhor como que é o seu quarto. Daí ela começou a me contar, o quarto dela tem uma janela, não tem cortina, não tem carpete. Eu falei, tá, mas como são as paredes da sua casa? Ela falou, a parede da cabeceira da minha cama é mofada. Ixi. Entendeu? Então, por que, até que bonita, ataca a rinite dela? É até bonita, é toda verde. ela dorme, ela coloca a cabeça no travesseiro e dorme do lado do mofo, do bolor. Por isso que ela fica bem durante o dia quando ela está fora de casa e quando ela volta para casa a rinite dela ataca. Então não adianta eu entupir essa paciente de medicação. Eu preciso assim controlar sim os sintomas dela com medicação, mas eu preciso orientar que ela precisa resolver o problema que ela tem na casa dela. Aí eu brinco com meus pacientes, você não está precisando mais de otorrino, agora você precisa de um pedreiro. Você precisa de alguém que resolva aquele problema. Né? Se você é alérgico a pelo de gato, né, de repente, ou você não vai ter o animal, ou você vai restringir a circulação desse animal para alguns ambientes da sua casa. Você não vai dormir com o animal de estimação na cama, você não vai deixar ele subir muito no seu colo, porque aquilo te causa uma doença. E qual a diferença de rinite alérgica para irritativa? Isso, você tem uma rinite irritativa que ela pode ser por produtos químicos, por poluentes, e aí isso vai causar... A alérgica, a gente pensa que a pessoa é alérgica a pó, ácaro, pólen, e aí a irritativa, normalmente a gente está pensando mais em produtos químicos, poluentes, medicação que pode causar no nariz, que pode irritar. É que tem uma amiga minha que ela foi numa praia, ela falou que a parede estava toda embolorada, então ela pegou água sanitária, pegou cândida,
jogou tudo, ela passou a noite toda com rinite, acho que por causa da Cândida. Foi. Então, na verdade, aí tem duas coisas. É muito comum quando a gente viaja para algum hotel na praia, tudo, pela umidade do ar, da maresia, tudo, ter mais mofo e bolor. Então, aquilo lá, se o paciente já é alérgico, já vai atacar. Ela pegou e jogou Cândida. A Cândida é muito forte, né? A água sanitária tem um odor muito forte. Isso também pode atacar não só a rinite, às vezes até como a asma dela, porque existe uma... Piorou, né? Esse dado é interessante. 70% dos pacientes que têm asma, eles vão ter rinite. E 30% dos pacientes que têm rinite, eles vão... 70% dos asmáticos vão ter rinite. Vão ter rinite. E 30% dos pacientes que têm rinite vão ter asma. Então, por isso que 70% de asma tem rinite. Isso. Tem rinite. E o outro que você falou é? 30% dos rinite, que têm rinite, vão ter asma. Ah, tá, ao contrário. Vão ter asma, certo. Isso. Então, o que a gente percebe? São doenças intimamente ligadas. Por isso que é muito importante, por exemplo, a minha interação com o Rodrigo, pneumologista, porque não adianta ele tratar o pulmão se não tratar o nariz, e não adianta eu tratar o nariz do meu paciente se não tratar o pulmão. Então, a gente tem que entender que tudo isso é um sistema respiratório, que as substâncias externas vão causar as doenças, e a gente tem que ter um tratamento amplo disso. E se a pessoa ronca? É sério ou pode deixar roncando? Põe o travesseiro em cima da pessoa, afoga ela na piscina, faz o quê? Então, o que a gente tem que pensar? Que roncar nunca é normal. Tá? Então, gente, a pessoa que ronca significa que ele está tendo um estreitamento da via aérea e esse ar está passando sobre maior pressão, então faz o ronco. Tá? O que a gente tem que analisar se esse paciente que está roncando, ele está tendo pausas na respiração, que é a tal da apneia do sono. E aí que está o perigo. Tá? A apneia do sono, ela pode causar infarto, ela pode causar derrame, ela pode causar morte súbita, pressão alta, arritmia cardíaca. Então, é uma doença que muitas vezes é negligenciada, as pessoas não vão atrás, vira motivo de piada. Ah, meu pai ronca, meu tio ronca, é o trator da família e tudo mais. Mas... É o trator da família, bom. Mas tem que investigar, porque essa doença, dependendo da gravidade dela, ela vai matar o teu familiar. Ela aumenta a chance da pessoa ter um infarto, de ter um derrame. E às vezes a gente tem tratamento para isso. Então tem que fazer um exame, que é uma polissonografia, para a gente descobrir se a pessoa tem apneia, não tem, se é uma apneia leve, se é uma apneia moderada, se é uma apneia grave. E aí aquelas coisinhas ajudam? Aquelas coisinhas que parecem para abrir? Que vende, né? Esse negócio para um grampozinho. Aquilo lá ajuda no paciente que tem um negócio que chama insuficiência de válvula, que é quando, se eu tampar aqui, ó, e puxar, você vê que colabou. Então, o paciente que tem, sem tampar um lado, uma insuficiência de válvula, aquilo lá ajuda a sustentar essa cartilagem que é fraca, e aí melhora a respiração. Agora, pensando em ronco e apneia do sono, não adianta. Tá? Aí a gente tem que analisar o resultado de uma polissonografia, com a conversa que a gente teve com o paciente, com os exames que a gente faz laboratoriais, com a anatomia da face, para a gente poder propor para o paciente qual que é o melhor tratamento. Gente, quem estiver assistindo a live aqui, depois me manda um direct. Eu fiz um e-book só de apneia do sono. Opa, que bárbaro. Nossa, vamos pegar. Como é que pega? Entra no seu Instagram? Como é que pode me mandar um direct ou entra no meu site, que é www.dralexandrecolombini.com, e aí lá tem uma seção de e-book. É só baixar, é gratuito, tá para todo mundo pegar. E para essa questão de ronco e apneia do sono ficou muito, muito esclarecedor. Ficou muito bom. Que bárbaro. Bom, eu aqui em casa, uma dúvida que eu tenho. Que eu descobri que eu tenho uma academia aqui em casa. O que é? A escada, eu subo e desço, levanto saco. Agora, eu estou subindo e descendo a escada 20 vezes, 13 degraus. Estou bem. Estou subindo e descendo. Só que depois da quinta, eu não consigo mais respirar só pelo nariz, eu fico pela boca também, respirando. É normal a respiração bucal, oral, nasal. Aí tem duas coisas. Né? Quando a gente está fazendo atividade física, a gente tem um aumento da pressão, a gente tem um aumento da circulação, tá? E a gente acaba, às vezes, tendo um pouco de congestão das mucosas. Então, dependendo da atividade física que você tem, assim como você tem uma asma induzida por esforço físico, por exercício, você pode ter uma rinite também desenvolvida e estimulada pela atividade física. E também tem a questão do preparo físico. Às vezes você está
numa atividade física mais extenuante, que você precisa dar aquele suporte com um maior fluxo de ar aí pela respiração oral. E não consegue, né? Você só pelo nariz, né? Parece que ela falta ar, né? Acho que deu uma... Voltou. Voltou. Opa. Voltou. Então parece que falta ar, né? A pessoa respira, mas tanto faz. Respirar pela boca, né? Que tem criança que respira muito pela boca só e não está tão com exercício físico. Exato. O nariz, gente, ele foi feito para aquecer, filtrar e umidificar o ar. Então a gente tem que sempre respirar pelo nariz. Quando a gente respira pela boca, no caso de uma atividade fixa no esporte, a gente consegue ofertar mais oxigênio, mas é um ar que está entrando impuro, é um ar que está entrando frio e que está entrando muitas vezes seco. E isso pode prejudicar e facilitar a gente ter doenças. Quando a gente pega criança que respira muito pela boca, que tem aquela boca aberta, aquela cara de cansada, de respirador oral, muitas vezes essa criança ela pode ter uma hipertrofia adenoidiana. O que é isso, gente? É a tal da carne esponjosa na criança. Ah, sim. Tá? E muitas vezes a gente vai fazer um exame para avaliar essa carne esponjosa, ou um raio-x, ou uma nasofibroscopia, e dependendo do tamanho dessa carne e do histórico de tratamento, de infecções, de doenças que essa criança tem, a gente vai decidir se vai operar ou se vai tratar com remédio. E a adenoidite? Que é? Tem jeito? Dá para tratar? O que eu faço? Adenoidite, sim. A adenoidite, o que é? É a inflamação desse tecido. Então, a adenoide, gente, é um tecido que a gente nasce com adenoide, ela tem um tamanhozinho lá, e conforme a gente vai crescendo, desenvolvendo, essa adenoide ela vai sumindo, ela involui. Só que em algumas crianças, esse tecido, porque a criança é muito alérgica, porque a criança tem muita infecção, ele tem uma resposta exacerbada e ele cresce. Tá? A adenoidite, o que é? É igual a sinusite que a gente tem dos seios da face, só que na adenoide. A gente tem a amidalite, que dá pus, inflamação nas amígdalas. Então, a adenoidite é a amidalite da adenoide. Sim. Tá? E aí a gente vai tratar com antibiótico, com anti-inflamatório e volta ao normal. O problema é quando isso passa a ser uma infecção constante na vida da pessoa, e aí a gente muitas vezes acaba tendo que operar também. E no caso, uma coisa que a pessoa está perguntando, que eu esqueci de perguntar. O soro fisiológico é frio ou quente que a gente utiliza, o morno? Normalmente eu peço para usar a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, que tem gente que fala, não, porque tem que amornar, não sei o quê, parece que derrete. Não tem nada a ver isso daqui, né? Tem nada a ver. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Não precisa nem aquecer e nem resfriar o soro. Para limpar o nariz, esse negócio, a dor de garganta, isso daqui, fazer bochecho, fazer gargarejo com vinagre, ou com sal, ou com água oxigenada. O que você podia falar disso aí? Eu vou falar o que eu falo para meus pacientes no consultório. Vale também, eu pinguei azeite no ouvido porque estava com dor de garganta, ouvido, nariz. Não é salada para a gente temperar. Então, não é para botar azeite, não é para botar sal, não é para botar vinagre, tá bom? A pessoa tem infecção de garganta, ou tem aquelas massinhas que juntam na garganta, que chama caso, umas bolinhas brancas fedidas. Vamos usar os enxaguantes bucais, preferencialmente sem álcool, tem um monte no mercado. De repente, quer fazer um gargarejo com água morna, pode fazer. Só água? Então, quando tem aquelas bolinhas brancas fedidinhas, os casos, nesse caso eu falo para colocar um pouquinho de bicarbonato, sim. Então você pega uma porção de água, põe um pouquinho de bicarbonato, mistura e faz o gargarejo. Vinagre não, né? Vinagre não. Que vinagre diz que é irritativo, né? Vinagre é um ácido. Né? É coisa mais antiga o pessoal falava, né? Gargarejo com vinagre. Se a gente for voltar para a química, e aí você sabe muito mais do que eu, né? O vinagre é um ácido, então ele vai irritar, ele vai inflamar, ele vai agredir uma mucosa que não precisa ter esse tipo de agressão. Isso é importante para o pessoal, gente, gargarejo com vinagre não dá, não pode fazer, pessoal. Impressionante, que qualquer coisa que você fala, os mais antigos, faz gargarejo com vinagre, depois não sei o quê, eu adorei esse negócio. Quer dizer, a sua garganta não é salada. Garganta, ouvido não é salada, não é para colocar azeite, não é para colocar óleo, não é para... Às vezes dor de ouvido, Roberto, o pessoal coloca lá, tô com dor de ouvido, minha avó esquentou um óleozinho com alho. Óleozinho com alho e
pingou no ouvido. Gente, Meu Deus. se esse óleo estiver quente, vai queimar o ouvido, vai perfurar o tímpano, sabe? É perigoso. Não faça. E agora, para estragar o prazer de muita gente aí, o cotonete pode ficar 1h30 passando dentro do ouvido, passando do lado, passando do outro. Quando a gente fala que não é para usar as hastes flexíveis com algodão na ponta, né, o famoso cotonete, a pessoa fala, eu vou limpar meu ouvido com o quê? E aí os otorrinos antigos, eles tinham uma piada que falava, você vai limpar com o seu cotovelo. Né? Não dá. Gente, mas quando a gente fala que não pode limpar o ouvido com cotonete, é porque existem acidentes horríveis que acontecem por causa do uso desse produto. Se você pegar a caixinha do produto, virar e ler o modo de usar, tá escrito lá, não introduzir no canal do ouvido. Então você vai pegar e você vai limpar só o pavilhão auricular por fora. E aí você pode limpar com a toalha do banho, com um lenço umedecido, ou até mesmo, se você for usar, com cotonete. Mas nunca do canal do ouvido para dentro. Acontece da pessoa esquecer que está com cotonete, bate a mão, aí vai perfurar o tímpano, vai ter uma cicatriz, vai ficar surdo, vai ter um sangramento. Então é muito importante evitar o uso do cotonete pelos acidentes que acontecem. São acidentes horríveis. Usa para beber, não usa? Usa, é um perigo. Não é nem que usa para beber, tem um cotonetezinho até pequenininho para beber, não sei o que. Acho que devia ter uma reavaliação da vida. Na verdade, assim, o produto, quando você vai pegar a embalagem do produto e vai ler, tá falando, não colocar no ouvido. Então, assim, quem faz o uso errado é a gente que acha que sabe tudo. Quantas vezes você lê o rótulo de alguma coisa para ver? Você não lê. Você vai lá e fica cutucando. As pessoas colocam palito de dente, fósforo, tampinha da caneta, chave do carro. Eu tive um paciente que ele colocava chave de fenda. O que está na mão, né? Juro por Deus. Batia-se. E vicia, não vicia? Tem gente que fala que é viciado em passar. O pessoal fala, mas doutor, dá aquela coceirinha gostosa, sabe? Só que uma hora, infelizmente, pode acontecer. Eu tive um caso de um paciente que ele estava com o celular, na época que o celular tinha antena. Eu estou entregando minha idade aqui agora. O pessoal, ele estava coçando o ouvido com a antena do celular. Quer dizer, qualquer coisa dava. Caneta, que você falou. Aí o filho pequeno chegou por trás e deu um tapão na mão do pai. O que aconteceu? Perfurou o tímpano. Do outro lado. Perfurou o tímpano do rapaz. Sabe? Teve que passar por cirurgia para reconstruir o tímpano, restabelecer a audição. Então, assim, gente, é muito perigoso, tem que tomar cuidado, evitar, porque, infelizmente, acidentes acontecem. Doutor, maravilhoso. O pessoal está todo mundo elogiando aqui. Nossa, parece que começamos há 5 minutos atrás. Gente, isso que eu ia falar, passa muito rápido, né? Passa, nossa, você tem um papo gostoso, uma conversa fácil. Eu entendi tudo que você falou aí. O mérito é seu. Você é um expert na live, você conduz brilhantemente bem e a gente consegue ter um papo. Eu acho que a gente leva a informação para as pessoas sem ser aquela coisa técnica, maçante, chata, de ficar no detalhe das coisas bobas, sabe? Tem que ser prático na vida. Poxa, vamos marcar uma outra daqui 1 ou 2 semanas aí? Vamos marcar inclusive para você falar como é que está essa situação aqui, falar mais de Covid, como é que vai estar a situação que você vai ver aí, que você falou do pronto-socorro, você vai falar se aumentou, diminuiu, essa coisa toda. Vai ser um prazer, é sempre gostoso falar contigo. Eu gosto muito, eu já conheci você da TV, e depois que a gente estreitou nosso relacionamento, eu fiquei mais seu fã ainda. Ok, obrigado. Dá para o pessoal ver sua rede social. Gente, quem não me segue, quiser, @Dr. Alexandre Colombini. No meu Instagram vai ter o contato do site, contato de consultório. Manda mensagem para mim, eu tiro dúvida, eu ajudo. A gente não faz consulta médica pelo Instagram. Mas o que a gente puder orientar, direcionar, tirar dúvida. Tem conteúdo diário, todo dia a gente posta sobre os temas de nariz, ouvido, garganta, apneia do sono. Então, gente, é um trabalho muito legal que a gente vem fazendo aí para trazer informação simples e fácil para vocês. Meu querido, bom, eu vou deixar salvo esse daqui no IGTV, né? Porque eu quero ouvir de novo, quero ver umas 3 vezes isso daqui, que a gente vai perguntando, às vezes a gente nem... Eu quero repetir isso daqui, para ver que foi uma verdadeira aula, uma faculdade de otorrino.
Né? Bom, Foi mais fácil o que ele falou do que falar a palavra otorrinolaringologista. Pô, Tá. tanto que ninguém fala otorrinolaringologista, todo mundo só fala otorrino porque é mais fácil. Não, para mim também chama de Dr. Bach. Também é mais fácil. Querido, obrigado, tá? Uma boa Eu que agradeço. Um fim de semana maravilhoso e obrigado, tá? De coração mesmo. Mais essa oportunidade que você deu para a gente de ouvir essa aula tua aqui. Não, eu que agradeço. Você tem uma didática com o público maravilhosa e eu acho que você está fazendo um serviço maravilhoso de levar informação para todo mundo. Eu sou seu fã. Eu também sou seu. Obrigado, querido. Boa noite. Gente, boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.